Buenas, pessoas concurseiras e estudiosas. Vai fazer um concurso da banca objetiva? Beleza? Então te liga aqui nessas dicas do professor de resolução de questões. Vamos resolver questões da banca objetiva 2023. São questões que o professor selecionou aí de matemática desses concursos do ano de 2023, trazendo aqui conteúdos. Que conteúdos o professor traz? Olha só. Trago inequações, números primos, números compostos, propriedades da divisão. Olha, propriedades da divisão, muita gente tem dificuldade de resolver. Porcentagem, que está sempre caindo. Porcentagem é uma coisa séria, sempre cai, sempre cai. Probabilidade, banca objetiva ama probabilidade. Então, o professor traz aqui para ti algumas questões envolvendo conteúdos de matemática. Muito importantes, muito boas para tu aprender a te virar na hora da prova. E aí, pessoas, não te esqueçam, minha gente, barbaridade, Deus o livre, olha só, se tu ainda não é inscrito, te inscreva aqui no canal. Quem não se inscreve no canal, olha que não passa no concurso. Rapaz, brincadeirinha, certo? Se inscreva aqui no concurso, porque é muito importante a tua inscrição. Temos aqui na descrição um vídeo, vários vídeos, mas em especial, um curso de raciocínio lógico, Banca Fundatec, gravadíssimo para vocês. Pois é, compreensão, ó, top. E além do mais, se tu tá com muita dificuldade, tu tá assim, te esforçando e precisa daquele reforço especial, entra em contato com o professor para a gente fazer aulas personalizadas para ti. O professor oferece esse serviço de aulas personalizadas, que a gente vai trabalhar em particular, em especial, direto ao ponto, as tuas dificuldades. Beleza? Então vamos lá, vamos resolver essa questão aí. Te inscreva no canal, ativa o sininho. Partiu resolver, detonar a banca objetiva. Vamos lá! Primeira questão. Olha só, os números primos têm como únicos divisores eles mesmos e a unidade, ou seja, 1. Os números que têm outros divisores além deles mesmos e a unidade são chamados compostos. Beleza, número primo é aquele que tem dois divisores, né? Ele mesmo e 1. Os compostos são os que têm mais de dois divisores. Considere o conjunto dos números inteiros positivos maiores ou iguais a 2 e menores ou iguais a 25. Selecionando-se ao acaso um desses números, qual a probabilidade dele ser composto? Então, olha só. Vamos pensar aqui, ó. Números primos. Quais são os números primos? De 2 a 25. Então, são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e o 23. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aqui, ó, 9 números primos. Ok? Beleza, professor. E agora? Eu vou subir um pouquinho aqui. Olha só. Quantos são os números? Os números, né? De 2 a 25. O que habitualmente a gente faria? Olha só, o professor vai raciocinar aqui com vocês, ó. Geralmente, o que a gente faz? Quantos números tem de 2 a 25? Tu faz aqui, ó. 25 menos 2. Tá? Isso dá quanto? Dá 23 números. Beleza. Só que tem um detalhe, minha gente. Olha só. Quando a gente faz 25 menos 2, o 2, tá? A gente exclui ele. Por quê? Do 25 tu tira 2 unidades. Mas a gente está lidando aqui com um problema de quê? Um problema de contagem. Tá? Tu tá contando quantos números tem ali. Então, quando tu faz uma contagem, os extremos, que é o 25 e o 2, tu não exclui, tá? Então, o que tu tem que fazer aqui, ó?
Ao 23, tu tem que somar 1. Quem é esse 1 aqui? É o 2, tá? Porque quando tu faz, 25 menos 2, tá? O 2, tu tá tirando 2 unidades do 25. Mas aqui tu não pode tirar 2 unidades. Tu tem que contar quantas unidades tem do 2 até o 25. Então, são 23 números, mais 1, que é o 2. Tá? São 20, ó. Entre o 2 e o 25 são 23. Contando o 2, porque aqui fala, ó, maiores ou iguais a 2. Então, o 2 entra na conta. Então, a gente vai somar 1 que dá 24. Portanto, ó, nós temos 24 números do entre. Não entre, não. Do 2 até o 25, nós temos 24 números, contando o 2 e o 25. Beleza? E agora, professor? Agora a gente tem que fazer quantos são os números compostos. Olha só, os números compostos serão o 24, que é o total de números, menos 9. 24 menos 9 vai dar 15. Esses aqui ó, são os números compostos. Beleza! E o que a questão está pedindo? A questão está pedindo qual a probabilidade. Então, nós queremos aqui a probabilidade desse número ser um número composto. Beleza, professor. E agora, olha só, probabilidade. O que é probabilidade mesmo? Revisando, retomando, né? É o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. E o que eu quero? Eu quero números compostos. Então, são 15 números. Tudo que pode acontecer. Ó, temos 24 números para serem sorteados. Então, vai ser 15 sobre 24. Opa! Não é 25, professor. Tá louco, tchê? O que é aqui, ó? Aqui é 24, ó. 15 sobre 24. Tá. Vou fazer a divisão de 15 por 24? Também, dá para fazer, mas também, ó, dá para te pegar, ó, e simplificar por 3. Agora, olha só, olha as manhas de concurseiro, ó. 15 dividido por 3 dá 5. Sobre 24 dividido por 3 dá 8. Então, vai ser 5 dividido por 8. Quanto que é 5 dividido por 8, professor? Vamos puxar aqui os rascunhos do professor. Olha só. 5 dividido por 8. Vamos fazer a divisão. O 8 cabe no 5? Não. O que a gente tem que fazer? Tem que acrescentar um zero. E a vírgula aqui, o 0, vírgula. Ok, e agora? Agora continua a divisão. Vai dar por 6. 6 vezes 8, 48. 50 menos 48, 2. Tá, 0,6. Às vezes a banca bota assim uns números que dá para te descartar na hora. Mas olha só. Letra D, 0,625 e aqui a letra E, 0,650. Então, a gente vai ter que continuar a divisão, né? Não tenho que baixar, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui, ó, um zero. Tá? Por que eu acrescento esse zero? Porque não tenho que baixar. E aí, eu continuo a divisão. Vai dar por 2. 2 vezes 8, 16. A 20 menos 16, 4. Ó, opa. Já dava para parar aí, ó, porque a letra D já tá confirmando, já tá ali, vamos confirmar ela, né? Vai dar por 5, ó. Opa, antes de ser por 5, né? Não tem que baixar, vou acrescentar o zero. Vai dar por 5, 5 vezes 8, 40. Resto, 0. Portanto, 5 dividido por 8, ó, vai dar 0,625. Essa é a probabilidade, então, de um número ser composto. Beleza, minha gente concurseira? Banca Objetiva 2023. Vamos para a próxima. Antes, né? Então, aqui, ó. A banca, ela deu um enrolados aqui, né? Com a questão do número primo, número composto. E qual é a pegadinha, minha gente? A pegadinha tá aqui, ó. Tá? No número de números, da quantidade, na contagem de números que vai do 2 ao 25. Nessas horas, minha gente, quando a contagem ela é pequena, eu sugiro tu dar uma conferida nos dedão lá, né? Mete os dedão ali, ó, faz a contagem aqui, ó, pá, que tu não te perde,
tá? Mas quando é muito grande, daí tu tem que entender o método, né? Tem que entender a metodologia. Quando tu faz 25 menos 2, tu tá excluindo 2 unidades. Mas o 2, ele não deve ser excluído, tá? Somente o 1. Por isso que ele não é excluído ali, por isso que é contado mais 1 na contagem, que vai dar 24. Vamos para a próxima questão. Segunda questão da nossa atividade de hoje, do nosso vídeo de hoje. Olha só, a análise combinatória. Tá? A análise combinatória tem diversas aplicações, dentre elas o estudo de possibilidades. Assinalar a alternativa que apresenta o número total, o número total de senhas diferentes, que é possível criar tendo 5 algarismos diferentes, sendo utilizados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, olha só, primeiramente, nós temos aqui, ó, número de objetos. Tá, o número de objetos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 objetos, certo? E o que mais que a gente tem, ó? A senha, ó. A senha, tá? Ela tem que ter quantos algarismos? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui, ó, 5 algarismos. Estas são as nossas opções. Muito bem. Então, o que a gente tem disto aqui? Ó, que o número de objetos é diferente, sinal de diferente, do número de opções. Quando o número de objetos é diferente do número de opções, nós só temos 2 possibilidades de tópicos de análise combinatória. Ou é arranjo, ou é combinação. Certo? Quando o número de objetos é diferente do número de opções, ou é arranjo ou é combinação. Quando o número de objetos é igual ao número de opções, aí é permutação. Neste caso aqui, ó, o objeto é diferente do número de opções. Então, nós temos arranjo ou combinação. O que diferencia arranjo de combinação? O seguinte, ó. Se tu tiver aqui a senha, por exemplo, ó, 8, 7, 6, 5, 4, tá? E aí tu escreveu uma segunda senha, 7, 8, 6, 5, 4. Olha só, tu trocou de lugar um dos algarismos, mudou a senha, né? Então, quando o número de opções é diferente do número de objetos, nós temos arranjo ou combinação. Agora, quando a ordem importa, tá? A ordem desses objetos importa, aí o que a gente vai ter? A gente vai ter arranjo. É um caso de arranjo. Quando a ordem importa, é arranjo. Quando o número de objetos é diferente do número de opções e a ordem importa, nós temos arranjo, certo? Como é que se resolve questão de arranjo? Aqui, pessoal, como diz um aluno uma vez, tem que saber fórmula? Sim. Nesse caso, a gente tem que saber fórmula. Arranjo de 8, 5 a 5, porque são 8 objetos e são organizados, temos 5 opções, 5 possibilidades. Então, vai ficar, ó, qual é a fórmula? N fatorial dividido por N menos P fatorial. N fatorial, qual é o N? O N sempre é o maior, tá? Aqui, por que eu sei que o N é o maior e o P é o menor? Porque aqui, não, como é contagem, tu não pode contar e dar um número negativo. A quantidade sempre vai ser positiva. Então, o número negativo, a quantidade maior é o N. E a quantidade menor é o P, tá? Então, aqui, ó, N fatorial é 8 fatorial, dividido por 8 menos, 5 fatorial. E agora, professor, agora tu começa pela parte de baixo, ó. 8 menos 5 dá 3, então fica 3 fatorial.
E eu vou abrir esse 8 fatorial até o 3, ó. Então, vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, fatorial. E agora, professor? Agora a gente vai dar um talho aqui, ó. Corta, corta. E aí, resultou o quê? Que ficou 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Isso aqui tudo, pessoal, quanto que vai dar? Vai dar, ó, 6.720. Essa é a quantidade de senhas que a gente pode montar, criar com esses 8 algarismos. Senhas diferentes. Alternativa C de Canadá. Então, pessoas concurseiras, questão de número 3, olha aqui, ó. Em relação às propriedades da divisão, analisar o item abaixo. Nenhum número real pode ser dividido por zero. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui o item 1, ó. Vamos pegar 2, dá para dividir 2 por 0? Ó, 2 dividido por 0 dá quanto? Ah, dá 0. Não. Tu tem duas unidades e não tem nada para dividir, não tem divisão. Então, ó, não existe, a matemática diz que não existe essa divisão. Então, nenhum número real pode ser dividido por 0? Tá certo, nenhum número real pode ser dividido por 0. A segunda, ó. O número 1 é elemento neutro da divisão. Então, se tu fizer aqui, ó, 2 dividido por 1, vai dar quanto? Vai dar 2. Se tu fizer, ó, 4 dividido por 1, vai dar quanto? 4, ok? Como o resultado, ó, sempre vai dar o próprio número, o número 1 é o elemento neutro, ele é chamado de elemento neutro da divisão. Então, está correta essa afirmação. E a terceira afirmação, olha só o que diz a terceira afirmação. A divisão não tem propriedade comutativa. Isso aqui, pessoal, quando é que isso aparece? Quando é que a gente estuda essas coisas assim? Essas coisas assim, esses itens aqui, ó, dessas três afirmações, lá no teu edital aparece como conjuntos, operações de conjuntos, propriedades das operações. Então, a propriedade comutativa é uma propriedade da divisão, uma propriedade das operações. E no caso aqui, ó, afirma que a divisão não tem essa propriedade. Então, vamos ver aqui, ó, qual é a propriedade. Ó, o que seria uma propriedade comutativa? Por exemplo, ó, tu faz A mais B, o resultado disso é igual a B mais A. Ó, tu troca de lugar os elementos e tu obtém o mesmo resultado. Será que isso vale para a divisão? Olha só. Se eu fizer aqui, ó, 6 dividido por 2, isto vai dar 3. Agora, se eu fizer 2 dividido por 6, o resultado dá 3? Não. Né? O resultado não vai dar 3, vai dar um número decimal, vai dar 0, alguma coisa aqui, porque 2 é menor que 6. Beleza? Então, a divisão não tem propriedade comutativa. Se eu trocar de lugar os termos da divisão, não tem o mesmo resultado. Então, aqui estão corretos? Alternativa E. Todos os itens estão corretos. Beleza? Partiu. Próxima questão. Questão de número 4. Vamos para a próxima questão. Olha só. Sabe-se que em certa fábrica, a quantidade de funcionários que trabalham no setor A é igual a 300. Então, vamos lá, ó. Setor A. São 300 funcionários. Que trabalham no setor B. Então, setor B. São 80% do setor A. Opa! Então, vamos lá, ó. Vamos ter que calcular uma porcentagem aqui, ó. São 80% dos que trabalham no setor A. Então, são 80% de 300. Como é que calcula a porcentagem, professor? Olha só, faz a continha aqui, ó. 80, o símbolo de porcento, eu transformo no 100. E o D?
O D é multiplicação. Tentei falar que nem aqueles filósofos lá. Então, fica aqui, ó. 80 sobre 100 vezes 300. E agora, professor? Agora cancela esse zero com esse zero com esse. E aí ficou 80 vezes 3. Como é que faz essa multiplicação? O zerinho do 80, tu coloca no resultado. E 3 vezes 4, 24. Então, setor B, quantas pessoas trabalham? 240. E o que diz do setor C? Ó, eles trabalham no C, é igual a 40% dos que trabalham no B. Então, a gente vai ter que calcular aqui, ó, setor C, 40% de quanto? Dos que trabalham no B, ou seja, 240. E agora, José? Vamos lá, ó, 40. Aqui, pessoal, a gente calculou esta porcentagem aqui pelo macete. Agora, esta aqui, o professor vai ensinar o macete do macete. Como é que é o macete do macete? Tu cortou esses dois zeros do 100 aqui, ó, com esses dois zeros do 300. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui, ó, 40 e 240. Tem um zero, dois zeros. Nós vamos cortar esses dois zeros com o símbolo de porcento. Beleza? E agora a gente faz aqui, ó, 4 vezes 24. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 96. Então, o setor C tem 96, alternativa C de Canadá. Veja o seguinte, pessoal. Ao invés da gente fazer essa parte aqui, ó, eu cortei os zeros com o símbolo de porcento, tá? E aí eu faço, ó, 4 vezes 24. Não tem, dá para fazer diretão. Assim é direto. Assim, ó, é diretão. O macete é uma resolução direta. O macete do macete é um diretão, um diretaço, assim. Por quê? Porcentagem, pessoal, nada mais é, a porcentagem, ela vem da regra de 3. Então, o jeito de calcular a porcentagem por regra de 3. E o macete do macete da porcentagem? Ah, pois é, o macete do macete da porcentagem é uma regra de 3, assim, ó, muito mais simplificada, quando tu cancela zeros com o símbolo de porcento. Ok? Vamos para a questão 5. Olha só a questão 5. Ontem foi sexta-feira. A partir de hoje, daqui a 90 dias, será uma... Bah, professor, que coisa horrível isso aqui. Vou contar nos dedos. Não, olha só. Ontem foi sexta-feira. Isso significa o quê? Que hoje é sábado. Muito que bem. A partir de hoje, ou seja, daqui para frente, daqui a 90 dias vai ser que dia da semana? Como é que eu faço para descobrir isso? Olha só, 90 dias é o que tem para frente. Mas quer saber qual dia de quem? Da semana. Então, se é da semana, tu vai pegar esse 90 e vai dividir por 7. Ah, mas por que por 7, professor? Porque é o seguinte... A semana tem 7 dias, então tu vai descobrir quantas semanas cheias tem 90 dias. Primeiro passo é esse. Quantas semanas cheias tem 90 dias? Então, vamos lá. Ó, 9 dá para dividir por 7, vai dar 1. 1 vezes 7 dá 7. 9 menos 7 dá 2. Vou baixar o 0. Vai dar aqui, ó, por 2. 2 vezes 7, 14. Sobram 20 menos 14, 6. Muito bem. Sobraram o quê? 6 dias. Então, ó, são 12, aqui, ó, 12 semanas cheias. Tá? São 12 semanas inteiras. A partir de hoje, tá? Então, hoje eu não conto. Eu vou contar aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Daqui a 6 dias vai cair numa sexta-feira.
sexta-feira. Portanto, minha gente, daqui a 90 dias, a partir de hoje, ó, será sexta-feira. A partir de hoje significa que o hoje não se contar. Partiu última questão. De acordo com alguns cálculos que Paulo fez, ele tem 40% de chance de ser aprovado em um processo seletivo para certa empresa A e possui 60% de chance de ser aprovado no processo seletivo da empresa B. Sendo assim, qual a probabilidade de Paulo ser aprovado em pelo menos um desses processos administrativos? E aí, olha só, pelo menos um. Tá? Em pelo menos um. Tem que ser aprovado em um. Então, ó, Paulo terá que ser aprovado, a probabilidade de ele ser aprovado no concurso A ou no concurso B, porque pelo menos um significa que é ou. Quando tu fala pelo menos um, é ou. E quando é ou, é adição de probabilidade. Tu vai somar probabilidades, certo? São as probabilidades que a gente chama de união de eventos, quando a gente junta dois eventos, ó. A probabilidade de acontecer o evento A ou acontecer o evento B, ok? Então, como é que... Aqui tem uma fórmula, tá? Vai ser o quê? A probabilidade de acontecer o evento A mais a probabilidade de acontecer o evento B menos a probabilidade de acontecer o evento A e o evento B. Muito bem, a probabilidade de acontecer o evento A é quanto? 40%. Mais a probabilidade de acontecer o evento B, 60%. Menos a probabilidade de acontecer os dois eventos, porque os dois juntos. Ele não pode, o Paulo, ele não pode ser contratado pelas duas empresas, ele tem que ser contratado por uma ou pela outra. Se ele é contratado pela empresa A, não pode ser contratado pela empresa B. Se ele é contratado pela empresa B, ele não pode ser contratado pela empresa A. Esse ou aqui, ó, ele exclui possibilidades. A gente tem no raciocínio lógico, na matemática, um ou que é inclusivo, tá? Quando tu A ou B, dá para ser o A dá para ser o A ou o B ao mesmo tempo? Dá, tá? Tu pode ser professor, tu pode ser médico. Agora, tu não pode ser argentino e brasileiro ao mesmo tempo. Tu não pode nascer na Argentina e no Brasil ao mesmo tempo. Então, esse ou aqui é um ou que exclui. Ou o Paulo é contratado pela empresa A, ou ele é contratado pela empresa B. Então, a gente tem que excluir a probabilidade de ele ser contratado pelas duas empresas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Ó. Probabilidade do Paulo ser contratado pela empresa A e pela empresa B. E, minha gente, E é o conectivo da multiplicação. Então, nós vamos multiplicar, ó, 40%, que eu já vou escrever na forma de fração, 40 sobre 100, vezes 60%, ó, 60 sobre 100. Vou cancelar aqui zeros, ó, esses dois zeros e esses dois zeros. E aí vai ficar, ó, 4 vezes 6, 24. Sobre 10 vezes 10, que é 100. 24 sobre 100, 24 por 100, 24%. Ó. Então, aqui a probabilidade de ele ser contratado pelas duas empresas vai ser de 24%. 40% mais 60% dá 100%. Menos 24% vai dar 76%. Alternativa B de Brasil. Ok, minha gente? Então, uma probabilidade aqui, soma de probabilidades, né? União de eventos. Quando dois eventos acontecem, podem acontecer, tá? Quando pode acontecer dois eventos, mas não pode acontecer ao mesmo tempo. Ok? Então, minha gente, gratidão pela audiência. Volto a te convidar a te inscrever aqui no canal. É muito importante a tua inscrição. Fazer parte dessa comunidade e dar uma demão para o professor. Beleza? Então,
Chegamos ao fim do nosso vídeo, da nossa videoaula de hoje, e até a próxima. E assim seguimos.